Bem-vindos ao episódio Vozes Negras na Comunicação, aqui no Pod da Redação. Eu sou a Jéssica e estou aqui com a minha colega Juliana, que trabalha aqui comigo na RS, para um bate-papo com uma convidada muito especial que traz consigo uma vasta experiência e perspectiva única no campo da comunicação jornalística, a Luciana Piotto. Vamos conhecê-la melhor e explorar suas opiniões sobre esse tema tão importante. Oi, pessoal, Ju falando aqui, tudo bem? Eu estou com um dado super relevante de uma pesquisa realizada pela plataforma de vagas InfoJobs. Essa pesquisa diz que 75% dos profissionais negros afirmam que o racismo dificulta a entrada no mercado de trabalho e outros 65% disseram nunca terem sofrido preconceito racial durante os processos seletivos. E é com essa informação que eu gostaria de abrir o nosso bate-papo de hoje. Bom, primeiramente, eu gostaria que a Luciana contasse um pouco de tudo que ela tem feito atualmente, para a gente iniciar sentindo assim uma vibe de inspiração no ar. Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão relevante. E, casualmente, ontem eu estava no Prêmio Mulher Imprensa, e o prêmio que esse ano tem o tema regionalidade e que premiou mais da metade das premiadas eram mulheres negras e 2 indígenas foram premiadas também na comunicação. Então, muito legal a gente estar tendo a oportunidade de conversar no dia seguinte em que eu vi essas premiadas tão inspiradoras trazerem seus relatos, suas dificuldades e também conquistas, né, na trajetória no jornalismo. Bom, vamos lá. Então, trazendo um pouquinho do que eu tenho feito nos últimos anos, desde que eu me formei em 2011, eu comecei minha carreira como estagiária em televisão, né, no SBT, e passei desde rádio escuta, arquivo de fitas, onde você faz ali a pesquisa das imagens, das reportagens para puxar no ar sempre que precisa fazer um resgate. E aí fui para a produção, né? Comecei, quando fui efetivada, realmente foi para fazer a produção do principal jornal da casa, SBT Brasil. E o SBT foi uma grande escola para mim, de apuração principalmente no jornalismo, de entender esse valor de você checar e rechecar a notícia. E passei alguns anos lá, fui transferida para a sucursal do Rio de Janeiro, onde também fiquei produzindo o SBT Brasil, mas com as notícias da praça do Rio de Janeiro. Quando retornei para São Paulo, trabalhei no portal UOL, fiquei no UOL alguns anos também, fazendo produção ali. Quando eu cheguei no UOL foi para produzir as eleições de 2012, né, municipais, então foi um grande trabalho ali também de começar a entrar nessa questão mais de opinião, de crítica. É uma apuração diferente do que do jornalismo diário ali da redação de televisão, né? É você buscar fontes mais que vão trazer um caráter até um pouco mais opinativo também, mas sempre ouvindo todos os lados, como a cartilha do jornalismo diz. E passei esse tempo no UOL tive a oportunidade de experimentar o audiovisual no jornalismo, né? Me foi dada a oportunidade de fazer alguns trabalhos, algumas reportagens multimídia, em que a gente fazia texto, álbum de fotos e vídeos também. Foi quando eu comecei a me apaixonar por essa linguagem, que é a minha preferida e mais atuante hoje. Depois de passar pelo UOL, eu me mudei para o Paraná, e no Paraná eu fui para uma emissora também, para a Record do Paraná, né, uma afiliada da Record, que é a RIC TV. Inicialmente eu comecei trabalhando no portal de lá como editora, e depois fui para a TV para fazer a previsão do tempo. E aí foi o meu grande mergulho mesmo nessa questão de apresentar, né? Então foi uma preparação intensa, com fono e técnica também, para entender essas questões de apurar alguma coisa tão técnica como a previsão do tempo, né? A gente traduz de uma forma simples para as pessoas entenderem, mas a gente está ali todos os dias em contato com os meteorologistas, olhando ali sites, aplicativos de mapas. Então, assim, foi um outro lado da minha carreira bem interessante também e bem gratificante poder trazer esse grande serviço que as pessoas, né, têm essa cultura aqui no Brasil muito de acompanhar. Então, foi muito bom os feedbacks do público, tudo mais. E voltando do Paraná, porque eu sou meio, como vocês estão podendo acompanhar aqui pela trajetória, eu sou meio cigana, né? Meio nômade, assim, eu me mudo bastante. Isso me move também, essas mudanças, essas renovações. E aí, quando eu retornei, então, para São Paulo, eu passei a trabalhar no portal Yahoo, extinto portal Yahoo, muito triste que esse ano nós perdemos essa importante redação. Ela fechou, o Yahoo decidiu
aí fechar o seu escritório e a sua redação no Brasil, em algumas outras localidades, né? Então foi uma decisão global, mas eu fiquei ali contribuindo, colaborando para o Yahoo como repórter e apresentadora durante 3 anos, e foi também uma outra grande movimentação, diferente do que eu já tinha feito, porque eu tive a oportunidade de apresentar 2 temporadas do programa Líderes, que é um programa de entrevista com CEOs. Então eu mergulhei nesse universo de finanças, de empreendedorismo, né, de negócios, de business. Então foi um grande desafio para mim. Quando eu me aceitei assim, aquele sim que você dá falando, meu Deus, será que eu consigo? E consegui, porque eu acho que o jornalismo é isso, o jornalismo é essa técnica para você conseguir navegar por diferentes mares, né? E aí fazer as pescas e trazer para as pessoas o que é mais relevante. Então, com a técnica, você consegue ir mergulhando em áreas que você eventualmente não conhecia, mas com poucos meses ali de prática, você já vai se tornando ali um especialista, né? Naquela área. Então, eu consegui fazer isso, realizar isso no Yahoo, e também tive a oportunidade de trabalhar junto com a Alma Preta, que era um parceiro do Yahoo. O Pedro Borges, o fundador, e eu fizemos 2 séries voltadas para a autoestima do povo preto e também para questões periféricas, né? A gente fez uma das séries ali visitando a periferia de 5 diferentes quebradas, né? Periferias do Brasil, do Sul, do Centro-Oeste, Sudeste, enfim, foi bem rica, assim, e diversa, assim, a minha experiência no Yahoo também. E atualmente, para finalizar, desculpa me estender, eu falo, né, gente? Imagina. Pode Jornalista, falar. É bom que a gente vê que tem muito background aí. A jornalista gente vê que o conteúdo é extenso. é extenso. Mas para finalizar, então, onde estou hoje, estou no Portal Terra. Aliás, vou só fazer um parênteses, porque antes de vir para o Terra, eu trabalhei por um curto período numa assessoria de imprensa para uma empresa de impacto que se chama Impact Bank. Assessoria não é uma praia que eu curto muito, acho que tem uma vocação também dentro do jornalismo à parte para trabalhar com assessoria. E eu não vejo muito essa vocação em mim, sendo muito sincera, mas foi uma coisa que eu aceitei por ser jornalismo de impacto, por ser uma fintech voltada para abrir portas e dar acesso para o sistema bancário para pessoas, assim, ribeirinhos da Amazônia, pessoas em comunidades, empreendedores que não têm acesso. Então, foi uma grande experiência ali de 8, 9 meses que eu passei, em que eu pude aprender um pouco mais sobre assessoria e também navegar nesse universo ISD. Né, eu alimentava o portal deles também, com notícias ISD, então teve essa passagem que eu acho importante pontuar. E por fim, em dezembro do ano passado, eu cheguei ao Terra, convidada por um antigo chefe meu do UOL, que agora está lá no Terra, e no Terra eu faço, além de apresentar, porque é algo que agora, depois que o bichinho da apresentação me picou, eu não largo mais, né? Então eu apresento alguns programas, apresento o podcast Papo que Rende, com a Verô Oliveira, apresento alguns outros programas pontuais de finanças, e aí lá a minha função, né? O meu cargo lá é de analista de conteúdo sênior, então com esse cargo eu tenho a função de fazer análise, de fazer curadoria de conteúdo e curadoria da programação audiovisual. Então eu sou uma analista de conteúdo voltada para o audiovisual, né? Por causa dessa minha bagagem no audiovisual, eu dentro da minha squad, né? E é uma coisa que a gente pode falar ao longo aqui da conversa, porque é um formato, é um modelo de trabalho diferente lá no Terra do que a gente está acostumado, não é uma redação, a gente tem fornecedores que fazem o texto, então ali no Terra a gente tem muito um trabalho de gestão de conteúdo, curadoria, planejamento, né? Planejar, a gente já está planejando todas as coberturas do ano que vem, como que vai cobrir, quem que a gente quer contratar, quais profissionais a gente quer ter com a gente, de que forma a gente vai distribuir, né? Então a estratégia de distribuição também. Enfim, então acho que é um pouco isso que eu tenho feito agora mais recentemente. Concordo com você, Luciana, que esse universo, né, a gente mergulha em diversas áreas assim do jornalismo. Nessa experiência toda que você passou, nessa bagagem, quais foram os principais desafios que você passou ao longo da carreira como mulher negra? Olha, eu acho que se a gente pegar, né, por esse recorte, principalmente, né, de raça, eu acho que para mim ele tem um marcador muito mais forte do que o recorte de gênero. Eu acho que é ali, em alguns momentos da carreira, não terem enxergado a minha subjetividade, a possibilidade da gente pautar questões da negritude sem o preconceito,
sem um olhar enviesado da branquitude. Então, às vezes, você leva uma pauta e o chefe ali de redação fala: ah, sim, a minha empregada passa por isso. Então, assim, é uma experiência, é um lugar de fala que muitas vezes a branquitude não tem. E aí você quer trazer uma pauta e ou ela é desvalidada, né? Então, algumas vezes desvalidarem porque acharem que não é um problema relevante, ou então até colocar uma relevância ou estereotipar, né, o grupo racial ao qual eu pertenço. Eu acho que são alguns pontos, então, vamos pontuar aqui, né? Eu acho que existe um lugar de solidão, principalmente, né, de ser sempre a única, ou eu e mais uma pessoa negra na redação. Eu acho que as redações onde eu mais tive contato com pessoas negras, por incrível que pareça, estão nos dois extremos. Foi no SBT, no início da minha carreira, em que eu trabalhava, quando eu cheguei lá tinha a Letícia Vidica, que é uma grande jornalista, conhecida de todos, a Joyce Ribeiro também era apresentadora, a Letícia Vidica era chefe de pauta, e tinha alguns outros estagiários negros. Então, foi uma ocasião em que eu tive contato com profissionais negros, mas depois, ao longo da carreira, isso perdeu, eu sempre fui a única, então a sua opinião ali e os seus critérios, né, às vezes de você valorar uma pauta, né, porque o jornalismo ele tem a subjetividade, ele tem a objetividade da apuração, né, mas quando você fala o que é relevante, o que não é relevante para quem? Para qual grupo? Né? Então, quando você pega um jornalismo branco, elitizado também, porque em grande parte as redações também são ali alimentadas por né, profissionais que vieram de faculdades caras. Hoje a gente está tendo uma mudança por conta de ProUni, uma renovação, mas então é relevante para quem? Para essas pessoas? Né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente fala na faculdade do gatekeeper ou do gatekeeping, o jornalista que é esse porteiro desse portal de informações, ele tem toda essa subjetividade. Então acho que eu vi dificuldade de ver a minha subjetividade e o valor do que eu achava notícia aceito em alguns momentos, dessa solidão, de às vezes o jeito que eu me visto, mais colorida, a minha forma mais expansiva mesmo, característica da população negra também, também ser visto de uma forma pejorativa. Já teve situação em uma das emissoras que eu trabalhei em que eu gostaria de, no Dia da Consciência Negra, eu pedi para apresentar a previsão do tempo com turbante, me foi proibido, foi falado que isso era uma caracterização, que remetia à cozinha, remetia à cozinheira, assim, muitos absurdos que a gente escuta, né? Muitos preconceitos que são verbalizados ali no dia a dia da redação, e, enfim, tudo isso traz dor, né? Então, acho que é muita dor que a gente sente quando a gente, né, cabelo, né, de pegarem no meu cabelo na redação, de você ser colocado como exótica. Então, às vezes é um racismo que ele está estrutural, ele não necessariamente é algo que afeta a questão profissional, mas você, como uma profissional nesse lugar, sofre um racismo que ele é cotidiano e que atrapalha. Enfim, é uma energia que eu estou gastando ali, que eu poderia estar gastando para produzir, para trabalhar, para focar, e eu estou gastando para explicar uma coisa que, sabe? E aí, mais recentemente, agora no Terra, eu tenho tido também muita pluralidade, muita diversidade, né, no nosso time, na minha squad, né, que é um grupo formado por 4 pessoas. Nós somos 2 mulheres negras e 2 homens brancos. Então isso já me deixa muito contente. Eu tenho trocas muito importantes ali com a minha par, que é uma mulher negra, e os meus pares também, homens brancos, muito conscientes, letrados, isso é importante. Mas há pouco tempo atrás eu também tive algumas dificuldades no sentido de a gente teve esse boom agora pós George Floyd, pós pandemia, de você abraçar as pautas raciais. Eu já tive pessoas que também quiseram me impor o lugar de só falar da questão racial. Isso é bem chato, sabe? Então, assim, quando a gente teve esse boom, a Luciana vai falar sobre essa pauta que é dos negros, como se a gente só pudesse, de repente, falar sobre esse assunto. Então, quando se percebeu que tinha que falar sobre esse assunto, então só os negros vão falar sobre racismo, sendo que racismo não é um problema nosso, sendo que eu sou capaz de falar de vários outros temas, né? Então, acho que essas são algumas das coisas assim que eu consigo lembrar e Legal. pontuar aqui. Eu tenho uma amiga que justamente fala isso, que ela sente que ela é a enciclopédia negra, assim, sabe? Que as pessoas esquecem que ela sabe falar de muitas outras coisas. E é realmente algo que de parar para pensar um pouco, né? Não colocar a gente em caixinhas. E é um lugar, assim, cansativo, porque além de limitar a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade intelectual, é um lugar que nos causa dor, porque você ter que
escrever um texto sobre o George Floyd, na semana seguinte um texto sobre a Agatha, na semana seguinte numa manifestação sobre o Miguel, e você ter que estar constantemente em contato com essa dor de pessoas que são iguais a você, que sofrem essas mazelas simplesmente por terem a cor da pele igual à sua, causa dor, causa ansiedade, causa insegurança, medo, enfim, vários sentimentos negativos. Então também é muito agressivo, sabe? Desgasta, né? Desgasta. E sobre representatividade, assim, então, você acredita que hoje em dia não teve essa melhora, assim, realmente, que muitos tentam dizer que houve, que hoje em dia tem muito mais representatividade na mídia, assim, mas você ainda sente essa carência de pessoas, líderes negros, né? Eu acho que aí você trouxe vários pontos assim na mesma pergunta, né? O primeiro ponto se a gente for conceitualmente falar sobre a representatividade, são as pessoas negras representadas na mídia. Acho que isso melhorou muito, muito, muito. A gente tem muitas e muitos profissionais negros cada vez se destacando mais. Na própria Globo, a Globo tem colocado na linha de frente ali de apresentação bastante profissionais negros. Eu faço parte de um grupo chamado Herdeiras de Glória Maria, que hoje o grupo até está fechado porque já tem 60 integrantes. Ele começou como um grupo fundado pela Letícia Vidica, e ex-CNN, e pela Cris Guterres, da TV Cultura. Elas fundaram, e a princípio era para ser um grupo de amigas, jornalistas, onde a gente pudesse colocar nossas dores, onde a gente pudesse conversar também sobre celebrar nossas conquistas. E era um grupo inicialmente de 10, 15 meninas, e virou um grupo de 60, e começou a crescer, crescer, crescer. A gente falou, opa, para continuar sendo um lugar seguro, vamos fechar por um momento. Mas tem muitas outras profissionais já querendo entrar, então a gente está estudando como é que a gente vai fazer esse movimento, de fazer com que eles sejam. Então você vê que tem uma demanda, tem muitas profissionais, somos 60, e tem muitas outras. Nessas 60 estão principalmente atuando aqui no eixo Rio-São Paulo, mas tem outras, também temos algumas de Salvador. Mas temos muitas e está crescente. Então, representatividade, eu acho que está aumentando sim. Agora, proporcionalidade, que é diferente do que representa, então eu me vejo representada porque está aumentando. Mas não é proporcional ainda à quantidade de pessoas negras na população, né? Somos 56% da população, pessoas negras, e nas redações a gente geralmente em uma redação nós somos 2, 3, ali no período, ou percentualmente falando, numa redação geralmente nós somos ali 10%, 15%, e não 56% da proporção que a gente vê. Então a gente não tem um retrato da sociedade dentro das redações ainda, infelizmente. Mas aos poucos a gente vê sim o número de profissionais negros aparecendo cada vez mais. E por fim, quando você falou de liderança, que daí é outro ponto, isso assim é mínimo. Isso eu não vejo avanço, sabe? Eu não tenho visto avanço de líderes negros. Eu nunca tive um chefe de redação negra, um gerente de conteúdo, uma gerente de conteúdo negra, negro. Então, nos cargos de liderança, de alta liderança, isso não tem. Assim, não tem, eu desconheço. A gente fala muito no grupo das herdeiras também, colegas que estão em outras emissoras, em outros espaços de mídia. Também é uma queixa constante, porque nós, mesmo estando ali na frente de vídeo, apresentando e representando, inspirando outras jovens e pessoas que querem atuar no jornalismo, a gente sofre essa barreira também, que entra na pergunta que você fez sobre as dificuldades, de não ter alguém ali para quem a gente responde diretamente com esse olhar, sabe? De entender que, pô, uma pauta tem que ser abordada assim, a pessoa que toma a decisão tem que ser abordada assim, porque é assim que a maioria da população pensa. Então eu tenho que me desdobrar para entender e compreender e levar informação para eles também. Então eu acho que essa questão da liderança ainda é muito carente de líderes negros. Avançando, sim, mas a passos de formiga, então, né, eu diria. Isso. Na parte da liderança, passos de formiga. Na parte de representatividade, principalmente no vídeo e também redatores, eu acho que a gente está caminhando num ritmo, poderia ser mais rápido? Poderia. Mas comparado com o que a gente caminhava alguns anos atrás, eu acho que deu uma acelerada, sabe? Uma boa acelerada, assim, nos últimos anos. Você sabe que eu fiz o TCC sobre isso, né, sobre representatividade na mídia, e realmente foi muito difícil, assim, achar líderes negras na comunicação. Eu achei mais de outras áreas, da assessoria, do jornalismo, do campo de repórter, mas líderes realmente a gente está tendo bem poucas hoje em dia, infelizmente, mas a gente vai trabalhar, né, para crescer esse número, para trocar esse cenário, né? Exatamente. Inclusive, quando eu fui para o Terra e eu estava num movimento ali, depois que eu saí do
do Yahoo, e depois que eu saí da assessoria de imprensa, eu estava num movimento de querer voltar para o vídeo, para o mainstream, para uma grande emissora de TV. Eu estava começando a atualizar meu portfólio, eu falei, bom, acho que eu vou fazer isso, né? Tinha acabado de ser mãe também, eu fui mãe na pandemia, tenho uma filha de 2 anos e meio. Aí eu falei, acho que eu vou fazer esse movimento de voltar para o vídeo, eu gostei. E aí, quando me surgiu a oportunidade de trabalhar no Terra, foi pensando um pouco nisso, porque quando eu vi, o Terra é uma empresa que tem, ela faz parte da Vivo, né? A Vivo comprou o Terra há alguns anos, então ela tem um plano de carreira ali bem estruturado, tem uma governança muito interessante. E esse cargo de analista, ele é um cargo que se toma decisões, que você decide quem você vai pôr para apresentar. No produtos audiovisuais, eu tenho ali a conversa com o meu chefe semanal, mas eu tenho muito na minha mão, eu fico muito feliz por ter na minha mão algumas decisões que eu acho importantes de, por exemplo, no Papo que Rende, a gente está com 25 episódios no ar, esse podcast, e dos 25, 19 entrevistados são pessoas negras, de diferentes áreas. Então, apresentadora, as duas apresentadoras, eu e a outra, somos mulheres negras. Quando eu trago CEOs no nosso outro programa Estrategicamente, eu estou sempre olhando para essa questão, quem que a gente vai convidar, quem que vai apresentar, no Terra Bolistas, que é também outro. Então, assim, eu me sinto feliz de, pela primeira vez na minha carreira, poder tomar algumas decisões que eu acho importantes para essa narrativa jornalística acontecer de uma forma mais diversa. Então, vai para além da gente ter mais pessoas negras na redação. Eu também já participei de processos seletivos de repórteres, e aí pontuei ali o número de pessoas que eu achava necessário ter na contratação. Então, eu poder atuar tanto nessa frente de ampliar o número de profissionais negros na redação e também de ter pessoas negras participando das pautas e apresentando, já me deixa muito feliz, e eu tô nesse caminho aí de liderança, gente. Eu quero cada vez mais poder tomar essas Muito decisões bom. aí. É isso aí. A gente não pode desistir, né? É. Luciana, e você acha que os estereótipos raciais ainda persistem na mídia? E você acha que como esses estereótipos afetam a forma com que as mulheres negras são retratadas hoje? Olha, eu acho que os estereótipos ainda existem por conta desses pontos que eu falei para vocês, porque a maioria das redações ainda é formada por pessoas brancas. Pessoas brancas têm ali o viés inconsciente, então, para além do racismo, existe o viés inconsciente de você escolher pessoas que parecem com você, escolher para tudo, escolher para ir na sua casa, escolher para trabalhar com você, escolher para a pauta que você vai escrever, de você achar que essa pessoa tem mais credibilidade, enfim. Então, tem vários aspectos que explicam essa questão da gente ter narrativas jornalísticas que colocam o negro nesse lugar estereotipado, o negro que é bandido. Eu lembro que uma vez eu estava andando de carro com uma amiga minha branca, jornalista também, e a gente estava andando aqui na Avenida Brasil, uma avenida aqui não, que cruza os Jardins, e aí passou uma pessoa de bicicleta, passou outra, e a gente com o vidro aberto conversando. Daqui a pouco passaram 3 jovens negros pedalando, e ela deu uma travada assim no corpo e subiu o vidro assim discretamente. Eu falei, caramba, né? É uma pessoa que, enfim, é minha amiga, é uma pessoa branca, é uma jornalista, mas que nitidamente eu percebi o desconforto dela e o peso desse estereótipo, por exemplo, de jovens negros estarem no papel de criminalidade, né? E o jornalismo faz muito isso. O jornalismo ainda, felizmente, coloca ali os jovens periféricos negros, principalmente, nessa posição de suspeitos. Eles compram a narrativa que a polícia vende, né, do suspeito, às vezes do bandido, do crime. Às vezes não falam nem suspeito, que é mais grave, já coloca logo o criminoso, bandido. Então tem essa questão. E olhando para a questão da mulher, eu acho que do estereótipo da mulher negra, eu acho que isso está melhorando um pouco mais rápido do que o estereótipo que é colocado no homem negro. Acho que ainda temos esse peso, principalmente quando você tem cobertura ali das festas, né, carnaval e tudo mais. Mas eu percebo que como o feminismo é branco, né, o feminismo branco, ele tem aumentado as possibilidades, tem se tomado muito cuidado nessa hipersexualização de qualquer mulher, e aí a mulher negra ela acaba sendo contemplada. Então eu tenho essa visão assim que ainda a gente tem muitos escorregões nas coberturas,
que colocam a mulher negra no lugar do estereótipo, mas eu sinto que por conta do feminismo a gente está sendo ali mais aliviadas do que os homens negros estão sendo aliviados desse estereótipo. E falando de inspiração, assim, tem alguma mulher negra que inspira você, que desde o início ou a partir de hoje, assim? Olha, como jornalista, né, Glória Maria é uma grande inspiradora. Assim, ela é uma inspiração porque ela, além de ser uma pessoa que estava nos representando no vídeo, ela é uma mulher que prega liberdade, né, que pregou em vida a liberdade total e absoluta, que fazia grandes coberturas. Qual jornalista que não sonha em fazer grandes reportagens de viagens, de conhecer novos países, novas culturas, trocas ricas? E então ela nos permitiu nos ver nesse lugar do jornalismo, né? Enquanto mulher negra. E então, para mim, ela foi, acho que a primeira inspiração, assim, a primeira memória que eu tenho de inspiração, onde eu pude me ver, e depois que seguiu até pouco tempo, né? Infelizmente, até a gente perdê-la. E hoje eu tenho as minhas herdeiras todas, né? O nosso grupo, como a gente carinhosamente se intitula, é um grupo que tem um pouco mais de um ano de vida. A gente criou ele antes da gente perder a Glória, inclusive, porque a gente já entendia que nós éramos herdeiras do legado dela. Nós, jornalistas da comunicação, audiovisual, somos herdeiras do legado dela. E ali no grupo, todas as meninas, todas, sem exceção, me inspiram muito. A cada troca, cada conversa que tem com elas, cada vez que uma delas me conta um perrengue, uma situação de racismo, ou que relata uma conquista. A Denise Bastos, agora recentemente, foi cobrir a Copa Feminina na Austrália, Nova Zelândia, e a gente sabe vibrando, torcendo, vendo cada vez que ela entra. Cada reportagem que as meninas compartilham, enfim. Ontem, nesse prêmio Mulher Imprensa que a gente foi, né, de jornalismo, a gente foi a convite da Débora Freitas também, que ela é âncora da Rádio CBN, e ela é incrível, e estávamos junto com outras. Então, assim, para mim, todas elas são inspiração, sabe? Das mais velhas que temos no grupo, como a Didi Couto, como a Joyce Ribeiro, como a Clô, que é a Cláudia Alves. Tem tantas mais velhas como as mais novas, que chegam também cheias de energia. Tem muitas meninas também que fazem um jornalismo periférico incrível, e que ensinam a gente esse olhar mais social do jornalismo, que é o que ele essencialmente deveria ser, enfim. São muitas, muitas, não dá para eu citar aqui todos os nomes, porque hoje a lista é grande, viu? As 60 que estão no grupo me inspiram. Legal. É muito. Concordo com Que você, bom, que a né? lista é grande, viu? E para as mulheres jovens, né, que estão começando agora no campo do jornalismo, que conselhos você daria para elas? Olha, para as mulheres jovens, eu daria. Esses dias a gente falou na Jornada Galápagos de Jornalismo, né? As herdeiras foram convidadas para dar um painel lá, e aí me perguntaram também um conselho. E vai muito nessa linha do que eu estava falando sobre esse novo modelo de negócio e o que eu estou perseguindo na minha carreira. Na verdade, é um entendimento que eu tenho de que nós, mulheres negras no jornalismo, podemos nos tornar líderes. Então, eu acho que é uma visão que os jornalistas, as jovens jornalistas, elas querem, claro, elas querem reportagem. Assim, jornalista quer fazer reportagem, não adianta. Assim, quando você entra na faculdade, é o que mais brilha os olhos. E é para você fazer mesmo, se joga e faz, e faça, e aprenda, e entreviste pessoas, e viva essa delícia que é você estar em campo, que é você estar na rua. Mas eu acho importante a gente traçar um olhar para o jornalismo de liderança e de empreendedorismo, porque hoje nós temos várias jornalistas se lançando, criando o próprio Pedro Borges, por exemplo, né, que criou a Alma Preta, que é um grande case aí de jornalismo negro periférico premiado, né? O portal Alma Preta é um grande serviço assim, e foi fundado por ele. Ele, se não me engano, estudou na Unesp, saiu da faculdade com mais 2, 3 colegas com quem ele se formou. Eles criaram o portal e hoje é um grande sucesso, um grande serviço para a sociedade. Eles acabaram, inclusive, de lançar também um manual de jornalismo, né, Alma Preta, que é um manual que, além do é parecido com os tradicionais que a gente conhece, de redação, de tudo mais, mas que também passa pelo recorte racial, coisas que faltam as redações aprenderem, enfim. Só para dizer que a gente tem muitas possibilidades além da função do jornalismo diário.
e a gente pode se ver como chefe de redação, como diretor, tem lá o Ali Camel, por que a gente não pode pensar um dia que, sabe, em vez de ter escrito Ali Camel, não vai estar escrito o nosso nome lá, e que a gente vai estar pensando jornalismo na principal emissora desse país? Por que a gente não pode se ver nesse lugar, né? Porque ainda não teve, né? Mas se a gente já teve pessoas que ocuparam um espaço no vídeo e a gente também está chegando em maior volume, eu acho que a gente tem que mirar sim na liderança, porque é isso que vai ser transformador. Se a gente tiver líderes negros, esses líderes negros vão contratar mais e mais pessoas negras, e quem sabe aí a gente tem essa redação com 56% de pessoas negras, mais líderes negros, né? Então, eu acho que é esse olhar na possibilidade de liderança e de empreender também. De, putz, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho aqui, sabe, jornalismo comunitário é muito rico, de você olhar para o seu nicho, olhar para o, sabe, putz, eu quero falar sobre games, eu quero, pô, cria a partir do zero da faculdade, de onde você está saindo, e você pode produzir. Hoje a internet nos dá essa possibilidade, né, enfim, dá essa oportunidade mesmo, até me fugiu o nome da palavra, mas torna mais democrático, isso, a palavra é democrático, a publicação de conteúdo, né? Hoje, a notícia, a publicação do conteúdo, ela é importante que esteja na mão dos grandes também veículos de comunicação, por conta da desinformação, de fake news, tudo que a gente sabe. Então é importante a gente dar credibilidade e valor para os grandes veículos de comunicação, mas também é importante que jornalistas iniciantes, sempre com esse compromisso, com a apuração, com a verdade, também comecem a pautar as narrativas periféricas, sabe? Então, acho que esse pensamento de empreender no jornalismo também acho que é algo que, se alguém tivesse me dado essa dica lá atrás, eu teria ido talvez por esse caminho também. Como você acha assim que o jornalismo pode ser uma ferramenta para abordar questões relacionadas à igualdade racial e de gênero? Assim? Você tem algum exemplo para compartilhar de história ou reportagem que teve um impacto significativo assim nesse sentido? Olha, de igualdade racial, de gênero, eu acho que a série que eu fiz com a Alma Preta, a série chamava Melanina, e a Melanina, a autoestima do povo preto. Eu acho que foi uma série em que a gente teve a oportunidade de contar a história das pessoas pretas a partir do aspecto positivo. Foi um olhar positivo sobre a população preta. E eu acho que a gente ter esse olhar de cada episódio, um episódio era da música, a gente foi pro rap, a gente foi pro baile da 17, a gente foi pra Baticu, a gente, no outro episódio, era futebol, então a gente foi pros times de quebrada. Então, acho que quando a gente vai para esses lugares e se apropria da narrativa do nosso povo, a gente está quebrando um pouco essa questão da desigualdade, sabe, de gênero. A gente está, pelo menos no campo da narrativa, talvez não no campo da presença, mas no campo da narrativa, de falar de narrativas possíveis de uma perspectiva afrocentrada, sabe, nesse sentido. E finalizando agora, né, mas que mudanças ou avanços você espera na indústria da comunicação em relação à representatividade das mulheres negras? Você tem algum projeto relacionado a essa questão? Bom, o meu projeto é esse emprego que eu estou aqui em terra, como eu contei para vocês, é essa possibilidade que eu estou tendo de trazer pessoas para dentro, de abrir a porta, né, e puxar, né, esses profissionais incríveis, né, essa juventude, essas pessoas que estão vindo. Então, o meu sonho, acho que resumindo aqui a nossa conversa, na verdade, o meu sonho é esse, é de ver as redações povoadas por pessoas negras de diferentes idades, de diferentes regiões do país, mulheres em sua maioria também, e principalmente nas posições de liderança. E aí o meu projeto realmente esse, assim, nesse momento de estar executando isso, de já olhar com muito orgulho para os projetos que eu tenho executado dentro da empresa e ver que eles estão alinhados aos meus valores e aos meus sonhos de ver mais pessoas pretas na mídia, sabe? Então é um pouco disso. Eu também tenho um canal, tá um pouco ali, coitadinho, preta também, tá um pouco abandonadinho. Depois que eu virei mãe, ele virou ali, sabe? O filho abandonado, assim. Então é um canal em que eu também tenho mais liberdade de discutir esses temas raciais,
e também de gênero. Então, se vocês quiserem conhecer no YouTube, é Preta também. E eu acho que é um pouco Legal. isso, assim. Bom, com isso chegamos ao final do nosso episódio Vozes Negras na Comunicação. Queria agradecer imensamente nossa convidada, Luciana, a Jéssica, por compartilhar, fazer parte também desse bate-papo. E para fechar, assim, eu queria fazer igual o Provoca lá da Cultura, pedir para a nossa convidada falar uma frase assim para encerrar o episódio. Olha, não estava preparada para isso. A gente sempre Pega de calça curta. Olha, uma frase para encerrar, eu acho que... Olha, acho que eu vou pegar aqui a frase do meu status aqui do WhatsApp, que eu uso, e também do meu Instagram. A frase está no meu Instagram, no meu perfil, que é a frase do Belchior, né? A gente está falando aqui de raça, o Belchior é o homem branco, mas eu acho que tem uma frase dele muito pertinente, que é: amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, eu acho que a gente exercer a nossa profissão com amor e tentar mudar essa realidade que ainda é imposta, sabe? Vamos mudando, gente. É de pouquinho em pouquinho que a gente muda, que a gente chega lá. É isso, com certeza. Vamos trabalhar cada dia para mudar esse cenário, né?